Bom, eu já fui uma pessoa que já tive muito problema com a questão de people pleaser, sabe? E por causa disso, eu acabei, assim, fazendo coisas que eu não queria, ou então, principalmente, fazendo, na verdade, não fazendo ao que eu queria fazer. Por exemplo, com essa questão de não conseguir ficar sozinha, uma situação é na escola, por exemplo. Eu já quis ir em um passeio, eu já deixei de ir em um passeio só porque a minha amiga não ia. Bonitinha, né, gente? Mas o que acontece? Não é nem questão de raiva mesmo da minha amiga, mas é porque de mim mesma. Porque eu queria ir nesse passeio, mas não fui. E poderia ter sido uma experiência legal pra mim, mas eu não passei por esse momento da minha vida porque eu fiquei com medo de ficar sozinha, né? Porque eu ainda não sabia aproveitar a minha própria companhia, né? Conseguir, assim, realmente me sentir bem em fazer algo, mesmo não tendo ninguém em minha volta, não ter ninguém para conversar, para discutir algo, né? Ficar comigo e os meus pensamentos. Não conseguia de jeito nenhum. A questão do people pleaser encaixa bastante nessa questão de, por exemplo, minha amiga não quer fazer algo, aí eu vou lá e não faço porque ela não foi. Então, isso, né, como eu falei, a gente pode perder experiências que poderiam ter sido boas. E, gente, são momentos que não vão voltar, porque eu não vou voltar pro fundamental. Então, é um momento único da minha vida, sabe? Eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter curtido mais essa época e agora já é tarde demais, porque eu já tô no terceiro ensino médio. E algo que eu coloquei comigo mesma é que eu não deixaria de fazer uma coisa só porque eu não teria uma companhia. Tanto que no primeiro ano do ensino médio foi o momento que assim eu decidi evoluir essas questões, né? Principalmente a questão da timidez. Então eu já cheguei aí, gente, em um passeio de escola e sem nenhuma companhia, sabe? Porque as pessoas que conversavam não foram. Então eu fui lá, eu mesma, minha companhia ali e tal. Claro, assim, né, tem os outros alunos, né, os colegas e tal, mas não tem aquela pessoa próxima, né, pra gente conversar. Mas, gente, gostei super, entendeu? Eu consegui aprender bastante coisa no evento, então, assim, foi muito bom. E às vezes a gente fica, né, com esse sentimento de ai, o que as pessoas vão pensar de mim? Ou então, e se acontecer alguma coisa, né, que eu não gosto? Ou a sensação mesmo de estar sozinho, que a gente, né, assim, se você está assistindo vídeo, eu acredito que você também tenha problema com isso, né? Então, é uma sensação muito ruim, gente. A gente se sente sozinho e a gente precisa ter alguém do lado. Mas eu estou aqui pra te dizer que já deu. Já era, entendeu? Não dá mais pra viver dessa forma, principalmente, assim, né, pela época que a gente tá vivendo, aí a questão das redes sociais e tudo mais. Não dá, gente, mais pra gente viver desse jeito, tá bom? Então, assim, esse é o maior conselho aqui que eu vou dar hoje pra vocês, que, gente, aprenda a fazer as coisas sozinho, né? Aprenda a ir em lugares sem uma companhia, aprenda a curtir a sua própria companhia. Aqui no meu canal eu já fiz um vídeo falando sobre a questão de que a gente não consegue ficar em silêncio. E uma das bases desse vídeo é a questão de que a gente não consegue ficar com nossos próprios pensamentos, porque a gente tá ali, né, além de people please também, outro problema é a questão do, né, overthinker. Mas, gente, é sério. Como eu falei pra vocês também no vídeo de Glow Up, que esse ano, assim, a gente iria evoluir, era essa, né, uma das questões. Então, realmente, é um processo, assim, que, querendo ou não, né, vai ser um pouco lento, mais para algumas pessoas, e algumas pessoas, né, conseguem evoluir mais rápido, mas a questão é, você não pode desistir, né? Ai, nossa, não consegui ir nesse lugar hoje sozinha, então não vou tentar mais. Não. Você tem que continuar tentando, porque, gente, é a verdade que você nasceu sozinho e você vai morrer sozinho. Você vai estar lá no seu caixão sozinho. Então, é por isso, a nossa vida, ela se reflete nisso. Porque, por mais que, gente, até mesmo irmãos gêmeos, por mais parecido que eles sejam, eles podem gostar das mesmas coisas, eles ainda vão ter experiências diferentes na vida deles, tá? Eles não vão ter 100% os mesmos momentos da vida. Tanto que, por exemplo, irmãos gêmeos que estudam em salas diferentes
tem experiências diferentes, entendeu? Então não adianta, você pode ter alguém ali muito próximo de você, mas aquela pessoa ainda não vai saber de verdade quem é você. Porque só Deus sabe e você, entendeu? Então não perca mais oportunidades e, né, chances de você fazer algo que você quer, porque pode acreditar, você vai evoluir, gente, só traz benefício, entende? É, assim, claro, você precisa cuidar, né, da sua saúde mental e da sua inteligência emocional também, né, para você não ter, assim, efeitos ruins. Mas essa questão, assim, de você conseguir aprender, aproveitar a sua própria companhia, te abre as portas, gente, simplesmente assim. Porque, por exemplo, surge uma oportunidade num lugar distante que você vai ter que ir sozinho, então, né, você não vai ir, porque ninguém vai comigo, então eu não quero ir. Não, gente, não faça isso, tá? Você vai se arrepender disso, porque vai sim surgir momentos que ninguém vai poder ir com você. Até mesmo porque, por exemplo, a gente mesmo que tem uma situação de que tem irmão mais velho, eu tenho uma irmã mais velha, mas a minha irmã, ela não vai poder estar comigo a todo momento. A minha irmã, ela me ajuda muito, ela me, sério, traz soluções para meus problemas direto. Então, assim, mas a questão é que eu não vou ter ela pra sempre, assim, pra resolver meus problemas, né? Eu não vou poder ficar jogando, assim, isso é a questão da vida, porque a gente precisa aprender a evoluir e evoluir sozinho mesmo, sabe? Porque a vida adulta, ela vai te trazer, né, essas questões. Então, principalmente aí se você é jovem ainda, né, igual, por exemplo, eu sou adolescente, então eu consegui evoluir essa questão. E uma das situações, gente, que vou contar algo pessoal pra vocês agora. Essa questão de aprender a ficar sozinho foi, assim, um longo processo pra mim. Porque eu sempre tive muito problema com amizade, sabe? Eu não sei porquê, mas eu não conseguia ter uma amizade concreta. Até hoje, na verdade, eu não tenho uma amizade concreta, assim, sabe? De uma pessoa que você confia de verdade mesmo, uma pessoa que nunca te deixou na mão. Não tenho essa pessoa. E aí, então por isso, né, esses problemas, assim, com a amizade, né, no fundamental, principalmente, a pessoa, tipo, por exemplo, eu tava andando com uma menina, mas aí essa menina, ela me trocava, assim, facilmente. E eu, como uma people pleaser, quando essa menina ficava sozinha, ela já ia, né, chegar em mim pra falar comigo de novo, e eu aceitava. Por quê? Porque eu tinha medo de ficar sozinha. É uma situação constrangedora mesmo, né, que a gente acaba se deixando passar por aquilo só pra não, né, não ficar só. Mas isso traz consequências, porque você vai continuar ali, né, em volta daquela pessoa e aquela pessoa não te faz bem. E aí, beleza, passou o fundamental, ensino médio, também tive experiências, principalmente no primeiro ano, questão de amizade, sabe, pessoas assim, que é complicado. Então, né, foi assim, foi um processo demorado pra mim, mas de qualquer jeito eu consegui evoluir. Né, que a questão que eu sempre digo pra vocês é que não é impossível. Se eu conseguir, você também consegue. E, assim, gente, aí, esses dias pra trás, na escola, eu fiquei sozinha, no recreio, mas é porque eu briguei com a menina que eu não é nada disso, é porque realmente eu pensei em ficar sozinha. E foi totalmente diferente, sabe? Foi uma sensação diferente, porque no fundamental eu sentia muito mal mesmo, gente, tinha vontade de chorar. Era, assim, terrível mesmo. Mas eu fiquei sozinha lá e fiquei de boa, sabe? Eu percebi que ninguém tá nem aí. Que mesmo... E por mais que tenha alguém que, sabe, que queira te encher a paciência, não importa. Essa é a verdade. É que não importa, sabe? E você vê aquele, tipo assim, mano, você só tá vivendo ali a sua vida. E essa situação pode acontecer com qualquer um. Entende? Então, é algo assim muito importante mesmo, que eu decidi gravar esse vídeo porque eu tenho gravado, né, vários vídeos sobre a questão de evoluir, né, nesse ano de 2026, e eu acho que essa de você aprender a lidar com sua própria companhia é uma das coisas que a gente precisa evoluir nesse ano. Eu não tô fazendo aqui uma playlist nem nada, né, uma sériezinha de autoestima, mas acaba sendo porque eu tenho postado vídeos sobre isso
E, né, eu postei um vídeo aí sobre a questão do bullying. Se você não viu, vai lá ver, né, que eu ensinei pra vocês aí, né, eu dei dicas. Né, eu falei sobre a minha situação mesmo, como foi, né, sofrer bullying, e isso mexeu muito com a autoestima. Eu acho que essa questão de ficar sozinho também tem a ver com a questão de autoestima, sabe? Porque se a pessoa, ela não gosta de ficar sozinha e tudo mais, porque às vezes a pessoa não gosta nem de si mesma, né? Ela não gosta, assim, da pessoa que ela é. Então, quando a gente aprende isso de gostar, né, de ter a sua própria companhia, é reflexo, gente, de uma pessoa que, assim, né, quando você aprende a ficar sozinho, é reflexo que você é uma pessoa confiante. Eu sou eu, entende? Eu me conheço, eu gosto de quem sou e eu procuro evoluir sempre, sabe? Então, assim, 1% melhor a cada dia, né? Claro, como eu falei, pode ser mais difícil para algumas pessoas, mas não é impossível. Se 1% a cada dia, nem que seja ali você, não sei, por exemplo, né, se você tá na escola ainda, aí é um exemplo também, às vezes fica um dia no recreio sozinha, mas não, né, precisa se afastar dos seus amigos, então não posso ter amigos, não é isso. Mas é só pra você evoluir essa questão e você conseguir ter essa autoconfiança, né, pra quando surgir essa situação de você ter que ir sozinha pra algum lugar, ou ter que ir sozinha fazer alguma coisa, você não vai se desesperar, não vai ser o fim do mundo, entende? Então, é algo assim, muito importante que a gente vai evoluir esse ano e assim, né, ter o nosso glow up aí, ó, em 2026. Então foi esse o vídeo, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então não esqueça do seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação para você não perder nenhum vídeo. Um beijo e vamos evoluir juntas, viu? Tá? Então me acompanha aí, ó. Tô de olho em vocês, hein? Me acompanha aí nos vídeos que a gente vai, ó, evoluindo juntos aí nesse ano, né, de 2026. Então, tchau, pessoal. Deus abençoe vocês.